Como é a sua relação com seus pais? Você está falando com seu pai nesse momento? Você está falando com sua mãe? Ou está de mal com algum dos dois ou com os dois? Você ainda tem seus pais? Eu vi a necessidade de compartilhar, ter uma conversa direta com você sobre isso, porque vi, observei aí uma chamada, na verdade duas, de pessoas que têm uma fama, uma certa fama, e uma confusão generalizada, e briga com os pais por questão de dinheiro. E aí eu vim perguntar para você, porque a base da sociedade é a família. Essa é a base da sociedade. E é muito triste quando nós vemos que os filhos estão contra os pais ou desrespeitando os pais, porque ao passo que os filhos devem respeito, eu acredito que as pessoas devem se respeitar, independente de afinidade, independente das diferenças, elas devem se respeitar. Não só no âmbito de trabalho ou de relacionamento afetivo, outro tipo de relacionamento afetivo, mas quando se trata desse relacionamento entre pais e filhos, tanto os filhos devem respeitar os pais, quanto os pais devem respeitar os filhos. Por ser cristão, algumas coisas vêm aqui à memória e eu posso dizer o seguinte: primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe para que os nossos dias, todos nós somos filhos, para que os nossos dias sejam prolongados sobre a terra. É um mandamento com promessa. Ele é mencionado lá entre os 10 mandamentos e também é falado lá em Hebreus, se eu não estou enganado, no livro de Hebreus. E isso é algo que pode ser muito desafiador para você. Eu, graças a Deus, eu tive a sorte de ter pais que me ensinaram valores muito fortes de responsabilidade, de lealdade, de honestidade, de dignidade, os ADs. Então, entre outros valores. E já tive momentos de animosidade, mas graças a Deus eu estou em paz, tanto com minha mãe quanto com meu pai. E eu não sei qual é a sua situação, mas eu já presenciei muita gente que tem problemas sérios com os pais, por vezes, que é algo que está sendo muito falado. Ah, meu pai é narcisista, meu pai é isso, meu pai é aquilo, ou meu pai não soube me dar o amor. Talvez ele nem teve. Você já parou para pensar a respeito disso? Que talvez ele não recebeu esse amor, esse afeto, carinho, atenção. Talvez ele não teve isso. Tem filhos que têm uma mágoa profunda. Eu respeito isso, porque tem pessoas que realmente sentem mais. E eu poderia falar muito a respeito disso, mas o que eu quero dizer é, tem pessoas que, por exemplo, foram corrigidas, foram castigadas fisicamente. E a depender do castigo, da frequência ou da intensidade ou da circunstância, tem filhos que ficam magoados por anos. Às vezes os pais morrem e eles continuam com mágoa. Agora, algo que talvez possa lhe ajudar é pensar: será que meu pai e minha mãe, ou um ou outro, os dois, aprenderam assim? Que para educar tem que bater? Estou dando um exemplo. Talvez eles aprenderam, talvez era o recurso que eles tinham. Hoje em dia se estuda mais a respeito de disciplina, a respeito de apresentar limites aos filhos. A questão é, quando há um relacionamento de confiança, principalmente naqueles 7 primeiros anos da vida do ser humano, quando há essa confiança, quando há essa transparência
e é colocado limite e também se demonstra afeto, carinho, atenção, a probabilidade desse filho sair do caminho, desviar do caminho, diminui muito. Não é garantia, mas diminui muito. Eu digo que não é garantia porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem a própria índole, o jeito de ser. Muito do nosso comportamento tem a ver com o meio social em que nós vivemos, sim, com a forma como fomos educados na infância também, e tem muito a ver com até com fatores genéticos do seu pai e da sua mãe, seu comportamento, suas, ah, suas reações, tem muito a ver com essa parte genética também. E aí é o momento para pensar. Talvez você tenha um pai e ou uma mãe que não lhe entende ou lhe maltrata mesmo. Não sei se tem diagnóstico de narcisista ou não. A questão é, se você tem problemas de relacionamento e você já viu que não vai dar certo mesmo, você tenta fazer um movimento para manter a paz, para manter a tranquilidade, você tenta fazer movimentos para que haja uma harmonia. Talvez você já até saiu de casa, não sei, mas você não vê que da parte dele ou dela, do seu pai, da sua mãe, isso acontece, esse movimento. Então o que eu lhe digo, respeite, respeite, continue respeitando. Eu não considero legal alguns filhos, talvez eles é a forma de expressar, de desabafar, de colocar para fora mesmo essas mágoas, essas raivas, esses ressentimentos, amargura, falta de perdão. Então eles saem, esses filhos às vezes saem falando para todo mundo os problemas, os dilemas, as dificuldades. Ah, porque lá em 1900, em carne de porco, aconteceu isso. Sabe de uma coisa? Aconteceu, isso é relevante para você, tanto que você está falando a respeito, e você tem poder para superar isso. Você tem poder para ressignificar e fazer diferente. Se você quer ter filhos, você pode fazer um movimento correto, um movimento mais sadio, mais equilibrado, mais pautado em antes conhecer melhor o seu filho, estudar a respeito do comportamento das crianças, enfim, se dedicar a prestar afeto, apresentar limites para que seu filho cresça de forma saudável, cresça forte e saudável, fisicamente, nas emoções. Pense a respeito disso, reflita a respeito dessas questões, libere perdão. Boa parte disso você não vai fazer por eles, talvez você nem faça por eles, mas faça por você. É péssimo viver com essa amargura, ressentimento, falta de perdão, e não é algo maduro alimentar discórdias. Eu sei que há aquele momento da raiva, o ápice da raiva, espera a poeira baixar, depois faça o movimento do diálogo, e isso é a humildade. A humildade e a maturidade, você fazer um movimento para se retratar ou um movimento para, quer saber de uma coisa? Eu prefiro viver em paz. Aquela situação que passou, não gostei, vamos deixar isso para lá. O Senhor me libera, me perdoa, ou algo do tipo. Mas fazer um movimento para manter a paz, porque isso é algo que dinheiro nenhum compra e o dinheiro também não tira. É o que as pessoas fazem com o dinheiro, o valor que elas dão ao dinheiro, que muitas vezes se sobrepõe a valores éticos, morais e até espirituais, é o que elas fazem com o dinheiro que gera essa confusão toda. Gera muito salseiro, gera assim, sabe? Aquele ambiente
aquela casa cheia de confusão. Aí não se torna um lar, se torna uma moradia onde ninguém interage, onde as pessoas são todas feridas, magoadas, ressentidas, e assim vão levando a vida. O outro finge que não lembra, ou que não sabe, e aí eu finjo que não sei, e vai todo mundo levando. Isso é tóxico. Quer viver em paz, que é algo que o dinheiro não compra? Então, faça esse movimento. Talvez vai ser o único que você vai fazer, ou o último, depois vai ser só aquela relação respeitosa. Tudo bem, mas preserve a sua paz. A sua paz, ninguém pode roubar se você não quiser. A sua paz é algo muito precioso. É isso que vai lhe dar essa pulsão de vida. Você estando em paz com as pessoas, em paz com Deus, em paz consigo mesmo, pronto, tranquilo. Você vai ter mais força, mais garra, mais energia para trabalhar. Você vai ser uma pessoa mais agradável, mais grata. Ah, eu acredito nisso. Uma pessoa mais leve, com aquela energia boa. Então invista no que o dinheiro não pode comprar. Talvez você não está brigando aí por conta de dinheiro, da gestão dos seus pais com o dinheiro que você ganhou, como é o caso dessa artista que eu falei no início do vídeo, que é o que falam, que eu não sei realmente se é verdade, que a mídia fala muita coisa que às vezes não procede, aumenta para dar ibope, para dar like, curtidas e tudo mais. Talvez você não se veja diante de uma situação dessa, mas há outras questões que, se você não cuidar e não lidar agora com elas, elas vão sugar a sua vida. Sentimento enterrado vivo nunca morre. Eles ficam se alimentando, sugando a sua vida, o seu vigor, a sua energia. E isso pode gerar em você até doenças autoimunes, autodegenerativas. Então cuide-se. Prove que você ama a si mesmo, que você quer crescer na humildade, na maturidade, no amor, que tudo crê, tudo espera e tudo suporta.